Bem-vindos ao Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Arnaldo da Silva e Carla Trujillo, ambos gerentes de projeto, e o nosso assunto de hoje é gestão de projetos. E você está no Vox Talk. Olá, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado, Voxel, pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz em participar. Bom, como o César comentou, sou gestor de projetos, trabalho na área de TI há mais de 25 anos, então já passei por bastante coisa, com bastantes projetos, com controles e sem controles. A gente vai falar bastante sobre isso. Olá, pessoal. Eu trabalho com gestão de projetos há mais de 20 anos. Atualmente cuido de uma equipe com mais de 10 pessoas na parte de gestão de projetos. Eu acho que também, como o Arnaldo disse, já trabalhei com metodologia, sem metodologia, e aí os projetos são bem diversificados, né? Estamos aí há um tempinho, né? Os nossos cabelos brancos nos ajudam a entrega, né? Entender nossos cabelos brancos entregam. Vamos começar já causando, né? Eu cuido mais da parte de sustentação, é uma área um pouco diferente de projetos, tem que ter seus controles também, mas é um pouco diferente. Quem trabalha com informática, acho que talvez o maior inimigo da maioria dos programadores, desenvolvedores, do pessoal de informática, é o gerente de projeto, né? Todo mundo odeia o gerente de projeto. Conta aí um pouco como é ser esse cara tão amado, né? Na verdade é uma tarefa bastante árdua, porque o gestor de projetos responde, informa como que a evolução de um projeto. E se você não consegue aplicar ferramentas, metodologias de controle, você não tem como responder essas coisas. Uhum. Porque quando você trabalha com uma equipe de desenvolvedores, você pode até falar qual é o objetivo, eles sentam na cadeira e vão fazendo o que eles acham o que quer. E meio que o objetivo sai da cabeça deles e a entrega sai da cabeça deles. Então, assim, a nossa grande ferramenta, nossa grande indo de encontro aí que você está falando, é aplicar esse controle para ter essas respostas e saber que o produto que vai ser entregue lá na frente é o esperado pela companhia, é o objetivo final do projeto. Então, esse é o grande desafio e é o grande embate que acontece entre a gente, gestores de projeto, e o pessoal de desenvolvimento, né, Carla? É verdade. E quando a gente fala de gestão, né, tem muita gente que vai assistir aqui o nosso podcast e não vive, né, de repente, a área de TI como a gente. Quando a gente fala gestão, a gente está controlando o que tem que ser feito e quando vai ser entregue, ou tudo dentro de um projeto? Conta um pouco pra gente aí. Tudo dentro de um projeto. A gente apesar de ter que controlar as entregas, o que está sendo feito. Eu acho que um ponto, só linkando com o que o Arnaldo disse, o gerente de projeto, ele é o defensor do escopo do projeto, né? Para que nada saia do trilho. Para que nada saia do trilho, né? Eu acho que assim, ele é o defensor desse escopo. O escopo foi definido, então ele tem que ser seguido até o seu final. Mas o gerente de projeto, ele cuida de tudo. Ele cuida desde a montagem das atividades junto com os líderes técnicos, cuida do controle dessas atividades, o início e fim delas, se os desenvolvedores estão caminhando, cuida da parte de comunicação para todos os líderes do projeto, né? Para dentro do projeto. Todos os envolvidos. Os envolvidos, isso aí, beleza? Eles abrangem. Cuida dessa parte. Cuida de que mais? Da parte do bem-estar de todo mundo,
O É. gestor de É um projeto gestor não faz de- parte da função dele saber se o que está sendo feito está sendo bem feito ou atende Aí a gente, a dinâmica. normalmente a gente tem o líder técnico, Isso. que é Legal. responsável por isso. E a responsabilidade é do líder técnico nessa parte. Ele A é o parte braço do, ele é o do braço gestor para saber qualidade. da qualidade sendo do- feito. sendo feito, concordo. É isso mesmo. O que é legal é assim, né? Gestão de projeto, você tem duas situações. Tem a situação que você planeja o projeto desde o início. Ou seja, você senta com os líderes da empresa, os stakeholders, no caso, e o cara fala assim, eu quero abrir uma filial nova da minha companhia. Ok. Aí você desce o nível com os gestores e fala assim, poxa, o que a gente precisa, né? Qual as tarefas, quais as nossas preocupações, quais os riscos, quais não sei o quê. Então você faz um levantamento inicial de tudo isso. Aí você, teoricamente, com essa equipe, né, com esses gestores, você desenha o escopo, você escreve esse escopo Isso. inicial do projeto. Não é nada refinado ainda, porque é uma filial. É muito macro. É macro. Isso, Então, assim, você vai elaborar o projeto no sentido macro para chegar para o stakeholder e falar, olha, a gente tem o desenho macro, temos o custo macro e temos o prazo macro Exatamente. do que a gente precisa entregar. Vai custar 1 milhão de dinheiros. Ok. E aí, a gente... Beleza? Segue ou Viabiliza o projeto? Não Isso. viabiliza o E projeto? aí começam as Não, vamos discussões. fazer o projeto. Aí a gente... Vai entrar com Aí detalhamento. desce de novo. num Aí nível. vamos... Aí vai detalhar. Aí, junto com os líderes técnicos, junto com os gestores, aí é uma equipe maior. É lógico, né? Eu estou dando um exemplo de um projeto grande. Grande. Isso. Aí a gente vai detalhar etapas, detalhar a equipe, quais são os envolvidos, e aí Mas cai bem A essa fogueira- apresentação. a fogueira cresce. Essa o fogo apresentação, cresce. mesmo sendo de um projeto grande, cai bem, porque serve para tudo. Serve para um projeto grande, serve para um projeto pequeno, um projeto de médio porte, e assim vai. Todo projeto, inicialmente, tem essas partinhas, né? Sim. Então, esse controle. E é nesse momento que a gente define qual a melhor metodologia para ser aplicada. Sim. Isso, metodologia. Jesus. É o que até Vamos lá. arrepiou. Vamos lá. Vamos pegar esse gancho aí que você falou, metodologia. Aproveitar, vou somar duas coisas que a gente já falou. Essa palavra metodologia e os mais de 20 e alguns anos de experiência. Como essa parte de metodologia vem evoluindo e vem sendo utilizada pelas empresas aí ao longo dessa carreira de vocês aí. Vamos pegar aí bug do milênio, talvez, ou mais aí, né, como isso vem se utilizado? Qual que é a evolução que a gente tem nas metodologias? Quer começar, Carlos? Vai você. Não vou ligar, hein? Não vamos Não. Não, pelo nosso tempo de experiência, a tecnologia em si mudou muito. Eu sou da época que telefone a gente falava assim, não assim. Então, daí vocês tiram as conclusões. Mas houve uma evolução gigantesca de processo, de controles, de necessidade de manter a qualidade, minimizar riscos, e isso tudo provocou a definição de metodologia. Uhum. E é lógico, metodologia foi feita, sei lá, quando nasceu a primeira metodologia, que provavelmente é o Waterfall, Uhum. que é a mais antiga, pelo menos que eu conheço. E isso tudo vai se adaptando às necessidades da nova tecnologia, das novas empresas, dos novos negócios. E aí que é a grande evolução que se apresentou. Então, a metodologia nova vem se adaptando, vem se moldando e criando-se novos nomes, novas formas de fazer o controle. Ferramentas, né? Mas o objetivo maior é tentar entregar o projeto na data certa, com o custo certo, sem risco, e atingir o objetivo final. Então, na teoria, você tem que, nesse momento, como eu comentei no início, identificar qual é a melhor metodologia a ser aplicada e seguir aí essa evolução, essas regras e esses controles estabelecidos. De acordo com a empresa, lógico, não adianta você querer colocar uma metodologia Uhum. totalmente desplugada O objetivo, ao objetivo, à área da empresa. Projeto. Então você tem que se adaptar e Uhum. normalmente
você até pode, sei lá, usar o waterfall, mas adapta com alguma situação da empresa. Você tem o seu cronograma bonitinho, estruturado e tal, mas a forma de desenvolvimento, a forma de gestão, a forma de controle é diferenciada por conta do negócio. Eu acho que assim, complementando, as metodologias elas foram evoluindo, né? Lá atrás, a waterfall ou cascata, como o pessoal costuma também falar, era mais usada. Aí veio o advento do Kanban, né? O Kanban antigamente ele é tão antigo quanto o waterfall, só que ele era sempre feito em quadros brancos, né? Papelzinho. Com papelzinhos Antes do post-it. antes do post-it também. Porque Ó a propaganda. o método Kanban, ele é da época foi aquele senhorzinho japonês lá da Toyota, né, que criou. Uhum. Ele usava tudo isso para montagem de carro, né? Então, tipo, veio advir, é bem antigo. E se a gente for ver hoje em dia, trazendo isso para o mundo atual, né, para hoje em dia, junto com as metodologias ágeis, né? E o Kanban hoje, a maioria das empresas utiliza, tem várias ferramentas, né? Tem milhares de ferramentas que fazem o papel do Kanban, né? E aí todo mundo nem precisa mais do quadrinho branco com os papelzinhos lá colorido. Então, tipo, fica muito mais fácil. E o advindo dessas metodologias ágeis deixou a vida mais fácil, né, de um gerente de projeto. Tem atividades que são controladas de uma forma mais rápida, né? Uhum. Então, um projeto longo, ele é particionado e tem pedaços do projeto sendo entregue. Então, tipo assim, as metodologias ágeis, elas ajudam a que a gente consiga entregar pequenas partes e caminhando com o projeto ao longo dele todo, né? O difícil de tudo isso é entregar valor, né? Exatamente. É separar, fazer essas, como a gente chama lá em Agile, fazer os sprints com que entregue o valor ao negócio, o valor ao cliente final. Uhum. Isso que é pequenas bastante... entregas, né? Isso que é bastante... A metodologia ágil trouxe isso. Fazer pequenas entregas, mas tendo valor, né? Não entregando nada por nada, né? Particionando o projeto que era gigantão em pequenas ondas, né? Sprints aí. Sim. E aí trazendo trazendo valor já na primeira entrega. Então, uma coisa que no Waterfall, só para fazer uma comparação. No Waterfall, você só via a entrega o que você tinha dito de exemplo? Incluir Você falou um exemplo? Uma nova filial. Uma nova filial. Isso. Que nem o desenvolvimento dessa nova filial, né? Que você veria só no final do projeto. Na metodologia, deixa eu ver se na metodologia cascata, o waterfall, Isso. você ia ter, quando a nova filial aparecesse, estaria tudo pronto. Estaria tudo pronto. Você poderia já emitir uma nota fiscal, uma transferência de estoque, enfim. Quando pôs em produção, tá valendo, já tá tudo no ar. Isso. Mas para que isso acontecesse, eu tenho várias fases do waterfall necessárias, Uhum. Desenvolvimento, teste unitário, teste integrado, aprovação de usuário. Mas que você não tem visibilidade No ambiente produtivo. Não tem. Não. Tudo isso acontece Em e qualidade. de repente o sponsor, quem está bancando o projeto, não está enxergando o que está acontecendo. Não. Só está injetando dinheiro e não sabe se está sendo feito. Aí, Exatamente. trazendo para o mundo ágil, né? Todas as atividades são feitas e particionadas. Então, esse pouquinho de desenvolvimento, esse pouquinho de teste integrado, teste unitário e uma entrega. Uhum. É feito num período. Então, isso aqui, o pedacinho tá aqui, aí mais um pouco para frente, definidos os tempos, né? Mais um pouco para frente, um outro pedaço, e assim vai. Quando chega lá no fim, já está tudo na produção. Pode falar. Só cortando um pouquinho para segurar o raciocínio da Carla. Só que tem uma coisa bastante importante que precisa ser dito. Eu defino uma sprint
nessa sprint eu tenho que criar a estrutura da filial. Beleza, vou colocar em produção a semana que vem. Mas não deixa de existir o desenvolvimento da filial, o teste individual da filial, o teste integrado dessa filial, a aprovação do usuário para que eu passe isso para a produção. Exatamente. Ou seja, na hora que você fala de uma sprint, você olha para o waterfall e ela se encaixaria em todas as divisões de atividade do waterfall. Para garantir o quê? A segurança e ausência de risco nessa implementação. Certo. Por mais que seja pequenininha, por mais que ela não tenha muito impacto em produção, mas você tem que garantir que essa atividade não vai impactar nada do que você do que você tem em produção, Certo. para não impactar o seu negócio. Então, esse é um contraponto que é bastante difícil na hora que você fala de Agile. As pessoas acham que tudo é muito mais rápido porque você está usando Agile. Não é que é tudo mais rápido. Eu fraciono, mas eu tenho que, para eu garantir essa segurança e a ausência de risco e controle, eu tenho que testar, eu tenho que desenvolver, eu tenho todas as etapas normais de waterfall, mas em um curto pedaço de tempo, em um curto tempo, espaço de tempo, na verdade. A linha que eu ia perguntar aqui, como no começo que falei, não sou um utilizador, né? Porque não sou muito focado na parte de projetos, sim, mais na parte de sustentação. Quando você vê os dois formatos aí que a gente falou, que na verdade não são dois, são N, né? Eles se dividem mais ou menos nessas duas formas. Essas pequenas entregas que são feitas, né, nas metodologias ágeis, elas, nesses momentos de entrega, elas já agregam valor para o negócio, para o usuário final? Ou e assim, nessa linha todo projeto consegue ser dividido assim, só para falar que está usando uma metodologia ágil? Na verdade, uma sprint, ela pode gerar valor, como não pode. Ela possa ser... Ela pode fazer uma sprint pode ser preparando uma documentação. Preparatória para a próxima. Para próxima. Eu defino tabelas, por exemplo, eu defino tabelas. Eu posso passar essas tabelas, mas ao próximo recurso que eu vou entregar é a utilização dessas tabelas. Mas primeiro eu tenho que mandar as tabelas para criá-las. Por exemplo, não é toda sprint, ela pode ou não gerar valor. A metodologia diz que ela deveria, que você faz sprints gerando valor para o negócio. Que é para você chegar para o diretor, para o presidente da empresa e falar, olha, já estão usando. Mas nem sempre. O que veio na minha mente é falar, uma sprint, beleza, o diretor fala, olha, lembra aquele projeto que está acontecendo? Olha aqui essa tela, nossa, que legal, adorei os botões. O que isso faz? Fala, nada. Então, chega nisso. Aí você fala, aí o cara falou, legal. Não, mas na próxima reunião, quando a gente terminar mais uma, duas, mais três, desses 15 botões, 3 aqui já vão estar integrados ao processo. Exatamente. É mais ou menos essa linha. É nessa linha. Under construction. Ainda não está pronto, né? E quando se usa o Kanban, a mesma coisa. As atividades vão andando nas caixinhas, né? Conforme elas estão sendo refinadas, estão sendo desenvolvidas, testadas, homologadas, né? E assim, na mesma forma. E todas têm a definição inicial, né? Quanto tempo cada uma tem nessa fila, né? Quanto tempo de refinamento, quanto tempo de desenvolvimento. Então, tudo isso é planejado no começo, quando você define as atividades, quando se define a metodologia, quando se define todo o escopo detalhado, né? Quando quando você detalha o escopo. E quando você fala das grandes diferenças entre o Waterfall, um projeto, vamos falar Big Bang, que a gente chama, né? Eu tenho uma data onde eu vou entregar 100% do meu produto em produção. A gente fala que isso é preditivo. Ou seja, você precisa sentar, definir totalmente o que você precisa desenvolver, o que você precisa entregar lá na frente. É lógico, no meio desse caminho todo de desenvolvimento, você vai encontrando novas demandas e bloqueios. Ou até mesmo... O governo muda a lei? Exatamente.
Então, o que acontece? Durante o projeto, há modificações, não é? Mas, na teoria, você precisa prever todas as entregas e garantir que elas sejam desenvolvidas, testadas e homologadas pelos usuários finais, e você consegue entregar lá na frente. Quando você fala que você está usando a parte do Kanban, é uma coisa mais dinâmica. Então, teoricamente, você pode até ter isso estruturado dentro de um project, e aí você vai catando essas caixas e vai criando essas caixinhas dentro do Kanban conforme a data a ser entregue. E aí a gestão do desenvolvimento, a gestão do andamento do projeto segue o fluxo olhando para um Kanban e não olhando para um cronograma. Mas o cronograma, na hora que você fala da gestão via cronograma, ele acaba te respondendo mais, porque você tem outras formas de fazer controle, você tem evolução em percentual, você tem evolução se está atrasado ou não está, batendo o olho na estrutura desse cronograma. Não procurando lá em cada card do Kanban, tentando ver se está na data, se não está na data, enfim. Mas é tudo, eu diria que você pode usar tudo como se fosse complementar, para você atender os anseios de cada time, de cada grupo, time, né? Da liderança, enfim. Porque o diretor não quer olhar para cards de Kanban. Ele quer saber quantos % o teu projeto tá, se ele desviou da rota. Uma informação, é isso. Acabou. O card, na hora que você fala de card, você está falando muito com a equipe mão na massa, né? O que você está fazendo? Eu tenho isso aqui no meu nome. Ele vai lá, filtra e sabe quais são os cards dele. Isso. Então é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais construtiva, né? De construção ali mesmo, não de gestão, eu diria. Certo. É isso que E trazendo para os dias de hoje, falando disso que a gente está trazendo, hoje em dia, os desenvolvedores, eles trabalham de uma forma diferente, né? Hoje em dia, tudo é mais ágil. Né? Mesmo trabalhando com uma metodologia cascata, tudo é mais ágil. Então, o desenvolvimento ele está sempre atrelado a uma ferramenta onde está descrita o desenvolvimento a ser feito, né? E se a gente for levar isso lá... Isso é uma outra guerra, né? Também. É uma outra guerra, desculpa te cortar. Tá bom, tô gostando, vamos lá. Essa documentação que você falou é um outro ponto bastante crítico, né? Porque eu já vi muitos cards que tinha simplesmente a descrição exatamente. E só. E mais nada. Ou então assim, feito, né? Eu já vi cards assim, feito. Ok, tá feito. Então você fala assim, mas eu já vivenciei isso. O líder técnico falou, cara, mas na outra ponta eles fizeram um negócio totalmente diferente. Eu falei, mas onde estava escrito que precisava ser feito, né? Porque ele queria minha ajuda. Ele falou, eu sei como que eu melhoro isso. Eu falei, mas como que nasceu a informação? Não, a pessoa me ligou e pediu para fazer. E o que você fez? Eu fui lá no Kanban, criei um card. E o que você pôs no card? Eu pus a descrição e quando precisava entregar. Aí eu liguei para ele e falei o que precisava ser feito. Aí eu falei, mas qual foi o entendimento de tudo isso, de toda essa comunicação? O que você fechou com o usuário? Você teve um texto que você escreveu para o seu dev? Ele, não, eu só conversei com ele. Na conversa. Eu falei, e o usuário aprovou o que você falou com... Eu não falei com o usuário. Eu falei, cara, então desculpa, você não quer uma mágica do PMO, você precisa de alguém para escrever o que precisa ser feito. Que ele queria uma reunião diferente, ele queria uma situação diferente. Eu falei, não, você só precisa pegar o que o usuário está pedindo, escrever e passar isso para o usuário, ver se está ok, o seu entendimento. Com o ok desse cara, você passa para o seu dev. Exatamente. E pede para o seu dev te explicar para ver se ele entendeu o que ele está lendo. Na teoria, falando mais de conceito, o teu dev deveria fazer um documento técnico dizendo o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Aí ele vai escrever um if, que dentro do if eu vou fazer a seleção de não sei do que, né? Vou fazer uma pesquisa, vou fazer um select, enfim. Vai montar uma regra.
Exato. Aí você vai falar assim, não, é isso mesmo. E segue o desenvolvimento. Não adianta ficar só falando, porque o cara vai entregar. O cliente pediu um Monza, Uhum. o cara entrega um Fusquinha, mas anda. É. Não era o que eu queria, Mas aí tem aquela imagem que podia ter trazido ela aqui, ó. Mas beleza. Do balanço? Do balanço. Do O que o desenvolvimento cliente do queria, o que ele balanço. projetou, tudo mais. Exato. O cara queria pedir eu quero um balanço. Exato. E no o final, né? Teve tanta coisa para ser feita, ao final era um pneu com uma corda. com uma corda, né? Então, tipo assim, esse desenho ele traz muito isso, né? O que foi pedido, o que foi feito, o que foi entregue, né? Exato. E isso é bastante importante para tentar equalizar todo esse conceito, né? Do que é toda essa comunicação, na verdade, né? Do que é pedido, do que é entendido e do que vai ser desenvolvido. Então, assim, foi só um exemplo, né? Lógico que tinha toda uma preocupação ali de qualidade, no sentido do que foi pedido, do que foi entregue, que no decorrer desse processo desalinhou e não encaixou direito. Mas aí vem a necessidade que independe, na minha opinião, de qual metodologia você está usando, de comunicar, de documentar, de escrever o que vai ser feito. Uhum. Não basta só se criar um card que a coisa está pronta. Não, você tem que ter um mínimo lá para qualquer pessoa entrar, entender o que precisa ser feito e dar continuidade. Porque você passa para um programador a tarefa e esse programador fica doente, você vai ter que colocar outro para assumir essa tarefa e seguir. Só que se não tiver nada escrito, você volta 3 semanas para trás, porque você não tem documentação, você tem que chamar o usuário de novo para perguntar o que é, ou avaliar procurar algum e-mail que foi solicitado, enfim. A gente, como a Carla comentou, a evolução nos trouxe um monte de ferramentas para ajudar a gente. E a gente tem que fazer com que esse uso seja adequado e aderente à necessidade de cada projeto. Vocês conversando aí, me vem à mente uma evolução natural do desenvolvimento de sistemas, né? Pode-se dizer que era muito mais simples no passado você desenvolver um sistema, porque as demandas frente ao que a gente tinha de recurso computacional eram pequenas, então era muito mais simples. Antigamente você tinha um programador, digitador, operador, analista de sistema, acabou. Essas eram as funções, né? Então, com esses perfis e com as necessidades dos sistemas, geralmente sistemas comerciais, folha de pagamentos, RH, essa parte, era isso que era controlado, né, por sistemas aí no passado. Hoje tudo é computacional. Você não vem para cá sem usar um computador. Você viu a previsão do tempo, você viu o navegador, você viu tudo. Né? O seu celular é o tempo todo um computador. Então, a possibilidade de você cuidar, gerir, utilizar informática para o dia a dia de hoje é tão grande que criou-se obrigatoriamente a necessidade. Então, quando você pega talvez pessoas... hoje em dia tudo é mais complexo, esse é o ponto. Porque tudo está interligado. Antigamente você tinha um controle de estoque. Você tinha uma tela onde você cadastrava o seu produto, uma tela que você colocava a quantidade e um relatório. E aí você tinha a saída da nota fiscal que baixava estoque. Ponto. Ou uma entrada de nota fiscal que criava estoque. Uhum. Acabou, era só isso. Ah, deu pau no relatório. Puxa, você ia lá, o cara ao invés de colocar uma vírgula, ele colocou ponto na quantidade. Deu pau no relatório. Uhum. Então você chamava o programador no meio da noite para ele arrumar. Vem trocar a vírgula. Porque o cara trocou ponto por vírgula. Então era coisa muito mais fácil. É lógico, a gente não tinha tecnologia, então aquilo era difícil. Uhum. Hoje em dia... Porque ele tinha que sair da casa dele no meio da noite. Hoje em dia você não consegue da sua Hoje casa. em dia, o que acontece com esse mesmo estoque? Você tem a sua intranet, você tem a sua extranet, você tem o teu app, você tem milhões você de locais tem que utilizam dessa você informação. tem o sistema fiscal,
que vai lá e precisa dessas informações. Isso está totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, assim, eu digitei o ponto no lugar da vírgula. Onde você tem que se preocupar? Em todo esse Contexto, mundo. né? Então, Uhum. a coisa evolui demais. A necessidade e a urgência é muito maior e as ferramentas são muito abertas. Né? Pode-se dizer que um erro no passado era muito mais barato do que um erro hoje em dia. Totalmente. Ah, sim. Né? Totalmente. Primeiro que o acesso, por O exemplo, mesmo erro. Se você fizer o mesmo erro hoje em dia, ele afeta custa muito mais gente. Ele afeta Exato. muito mais gente. É esse que eu acho que o crescimento, a globalização Uhum. trouxe tudo isso para dentro da gestão do Então, projeto. por isso né? que investir numa forma correta em ferramentas, em profissionais qualificados, para que você tenha a gestão real, né? Algo não só para atender normas. Uhum. Esse custo hoje, né? Muita gente fala que fazer documentação e coordenar é um custo desnecessário. Porque Qualquer aquilo, um faz, né? né? Porque Qualquer um faz, aquilo não é entregável. Né? Aquilo não vai estar numa tela, aquilo não vai estar no sistema, aquilo não vai estar num app. Né? A gestão vai acontecer e desaparece. Né? Então, o gasto com isso hoje se faz necessário e se justifica frente ao que um pequeno erro, o custo disso é muito maior do que todo o controle e toda a gestão que você teve. O grande ponto aí, falando dessa parte de documentação, eu divido em duas coisas. A documentação para construir, Uhum. que é para você garantir que o seu projeto seja construído da forma com que ele foi planejado. Isso Com é um uma pouquinho de situação- levantamento Exato. né? Você usa bastante essa palavra lá quando você define, né? Exato. Requirements. Isso Requisitos. isso garante Isso. que você vai lá na frente entregar o que foi pedido. Uhum. Agora, tem uma parte que é bastante questionável, é a documentação de como tudo isso funciona. Então, essa é uma parte que realmente é difícil de você manter atualizado. Sim. Então, você fala assim, como que a minha parte de gestão de cobrança funciona na empresa? Então, você desenvolveu o sistema de cobrança, tá lá, tudo bonitinho, conforme foi desenhado. Uhum. Agora, para o usuário final, olhando para aquilo e criando um manual junto com o TI para falar, o campo X tem um determinado controle que está vinculado com não sei aonde, que tem um tal formato, isso varia demais, porque a manutenção desse sistema é recorrente. Tá sempre modificando, sempre criando campos novos, sempre fazendo uma extração nova, uma comunicação bancária diferenciada. E aí o sistema, o manual de instrução do usuário Já não reflete. 100%. Só que o usuário sozinho não faz isso. Tem que ter um trabalho junto com o TI para que isso evolua. Contexto. E aí é um custo caro, porque é só para o próximo usuário ter uma Ter a informação informação. mais atualizada. Esse custo é bastante questionável em todas as empresas que eu já passei. E nem sempre, na verdade, 99% das vezes, essa documentação não existe. Não, é. Ou essa Ela é feita documentação... na versão 1. Exato. Às vezes Depois as outras atualizações. Na entrega do projeto. na entrega do projeto. Aí depois, Depois, atualização. se for atualizado, aí é bastante documentações é muito difícil. E por outro lado, do sistema, falando de documentação do sistema, também é difícil de manter. Porque, eu vou criar um campinho novo. Beleza, você faz um documento para criar um campo novo. É um projeto. Esse campo novo é parte de um projeto. Então ele fica guardado dentro da área daquele projeto. É uma documentação específica do projeto. Uhum. Mas quais são os campos que tem? Tem a documentação? Puxa vida. Não tem as definições, porque a primeira versão está no projeto alfa, a segunda foi para o projeto beta, tem que Fora juntar também tudo isso. Que às vezes a rotatividade da equipe, Também. né? Isso atualmente isso é grande e se perde, né? Uma documentação que não foi feita por Ela fica no projeto ela fica no projeto X. Aí parte. a parte vai, aí ela se perde, né? Vamos falar assim. Tentando entender um pouco ainda da especificidade aí da função
gestor, né, do gerente do projeto. Somos todos seres humanos, mas não somos iguais. Tem a sua definição. Né? Tem 2 orelhas, né, 2 olhos, né, nariz, todos normais, né? E cada pessoa tem uma linha de raciocínio completamente diferente. Se eu pedir para 2 programadores fazerem a mesma coisa, o código vai ser totalmente diferente. Isso chega no controle disso para o gestor de projeto, ou isso aí para numa camada muito mais abaixo? Como você fazer para que a sua equipe tenha uma linha de trabalho para que, no caso de turnover de funcionários, com certeza, mas no caso só de uma outra pessoa poder precisar dar continuidade, uma coisa assim, ter uma facilitadora aí de o raciocínio já está numa linha que a empresa usa. Isso existe? Eu acho que isso fica no nível técnico, né? O líder técnico que é impactado nessa situação específica. O que pode refletir para a gente, no caso de gestão do projeto, é um possível atraso, porque trocou o recurso. Trocou o recurso, até o recurso tomar a frente, né, dessa atividade. Tive que contratar uma pessoa nova, a pessoa não tinha micro, não tinha acesso, não conhecia a base. Aí pode ocasionar... Isso tudo impacta pode ter que, na entrega. Na entrega, pode ser que seja a atividade tenha que ser replanejada, essas coisas, mas é somente isso. Eu também não vejo que o fato de sair tecnicamente seja afetado o gestor. Né? É claro que, de uma certa forma, você acaba, dependendo do atraso, dependendo do problema gerado, você vai ter que repassar isso. Né? Saiu 3 programadores, eu tinha 5, com certeza o projeto vai ser impactado e o gestor vai ter que levar isso para frente. Mas e aí, o que você fez? Eu tentei contratar o mais rápido possível. Já fiz a entrega dos equipamentos, os acessos já foram liberados, a gente fez uma imersão no final de semana para o cara entender o ambiente, enfim, você meio que manipula as coisas para tentar minimizar o impacto que isso possa vir ocorrer dentro do projeto. Bem, então a gente aqui, de uma forma bem ampla, né, a gente não tem o objetivo de transformar ninguém que assiste esse vídeo num gestor, né? Deixar alguém pronto. Nós não vamos nem certificar ninguém. Mas a gente conseguiu mostrar aqui um pouco do escopo dessa atividade, né? Quais são as dificuldades que a gente tem, né? E passou bem por cima aí também nos benefícios, custos envolvidos, né? Então, acho que a gente poderia abrir para as nossas considerações finais aqui, né? E fica à vontade aí, falar sobre qualquer ponto aí que a gente queira complementar no que a gente falou. Falando de gestão, né, de controle de projetos, eu entendo que uma metodologia é sempre necessária você utilizá-la para garantir que a sua entrega, que o seu projeto traga sucesso para a companhia. Agregue valor à operação e é lógico, minimizando o risco. Só que a metodologia, a princípio, ela traz vários impactos, mas esses impactos deveriam ser refletidos em prazos. Eu tenho que garantir que os impactos negativos, de demora, de atraso, de trabalho extra que os envolvidos estejam relacionados, mas eu tenho prazo para que eles façam esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, a gente recebe um projeto, ou o gestor de projeto chega na empresa, ele já recebe o projeto com escopo estabelecido e com data para entregar. Essas datas finais... Aí você tem que fazer algo de trás, da frente para trás. Ou seja, 1º de janeiro tem que estar no ar. Aí você tem que pensar, beleza, essa é a minha data fim. O que eu tenho que fazer? Em 1º de dezembro tem que ter o quê? Antes, para que em 1º de janeiro a entrega seja em 1º aconteça. Então aí você vai encontrar os problemas.
E a primeira versão do teu cronograma que você vai fazer vai aparecer 30 de março. Aí você fala, e agora? Tá certo. Então aí vem as reuniões de alinhamento, o entendimento mais refinado, aí vem até uma situação de tiro isso do escopo, senão não entrego, ou isso fica uma versão 2. Mas o que eu mais queria enfatizar é o uso de uma metodologia. Você precisa garantir as etapas para garantir que a qualidade no final seja adequada. Independentemente aí da metodologia que você está aplicando. E uma coisa importantíssima é a comunicação. Nas minhas vivências, onde a gente se perde é onde deixou passar uma aprovação, onde deixou passar uma reunião com o usuário responsável, é onde você deixou de alinhar o conceito final com o diretor responsável, enfim. São situações que você pode chegar lá na frente e alguém levanta uma bandeira vermelha e fala assim, é no-go, porque você não viu isso. Não, mas ninguém me falou, mas você não conversou comigo. Então, algumas situações de pré-requisitos e de comunicação que faltam nos impactantes e que pode virar um no-go no seu projeto da noite pro dia, na véspera da data mesmo. Do dia 1º de janeiro. Na apresentação. Entendeu? Eu acho que eu acho assim, que um gerente de projeto, ele tem que pensar em muitas coisas. Eu falo que o jogo de cintura é o principal adjetivo para um gerente de projeto, porque ele tem que pensar em tudo. Ele é um polvinho, né? Ele tem que pensar em tudo. Tudo bem, tem coisas que passa, tá? Mas ele tem que pensar em tudo. E eu acho que a comunicação e o entrosamento da equipe é um ponto primordial. E se você não tem uma comunicação boa com todos os envolvidos, se você não tem o entrosamento da equipe, o projeto não sai. Mesmo você tendo milhares de metodologia... Metodologia não entrega projeto. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a metodologia pode ser a melhor, né? Mas se a equipe não for entrosada e se engajada, né? Tipo assim, todo mundo interessado ali em entregar o que tem que fazer, esse é o primordial. Então, essa frase você falou, dá pra fazer um quadrinho, né? Colocar no departamento lá, né? Não fala isso. Isso a gente só fala aqui, assim. Muito bom. Bem, eu queria agradecer a Arnaldo por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Carla. Legal. Foi muito eu bom. Agradeço a Bem oportunidade. legal. Foi show. muito bom. E aí eu vou pedir para que todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast, se tiver qualquer dúvida, se gostou aqui do assunto que a gente falou, né? A gente vai pôr aqui embaixo os contatos aqui, as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like neste vídeo aqui. E muito obrigado, esse aqui foi mais um Box Talk.